Quais são os riscos de realizar um casamento sem uma cerimonialista? O dia do casamento é um dia tão importante e ele requer muitos detalhes. Mas no vídeo de hoje eu vou contar com toda sinceridade se é ou não possível você casar sem uma cerimonialista. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Fernandes da Évora Cerimonial e hoje eu vou contar para vocês se é ou não possível fazer um casamento sem uma cerimonialista. Mas antes, caso você não saiba, existe uma diferença entre cerimonialista e assessora de casamentos. A cerimonialista, ela executa e ela te ajuda no dia do casamento, para executar protocolos, para cuidar de todo o cronograma geral da cerimônia e festa de casamento, para te ajudar no cortejo, para cuidar de vocês como noivos e, claro, para ser os olhos de vocês no dia do casamento. Já a assessora acompanha vocês desde o início do planejamento do casamento, que é o que eu faço com vocês aqui. Ajudar vocês no passo a passo lá do início, quando vocês idealizam uma data, idealizam um estilo de casamento. Essa é a função da assessora de casamentos. E existem muitas profissionais no mercado, então é por isso que vocês ficam com essa dúvida. Será que eu consigo casar sem uma cerimonialista de casamento ou sem uma assessora? No decorrer desse vídeo vocês vão entendendo, eu vou fazendo algumas perguntas para vocês e aí sim vocês vão chegar a um resultado final para entender se realmente vocês conseguem casar ou não sem uma cerimonialista ou uma assessora de casamento. Para que vocês possam entender a importância da assessora e da cerimonialista de casamento, nós vamos começar lá do início do planejamento de vocês. Vocês marcaram a data, escolheram o estilo de casamento e aí começaram a contratação dos fornecedores. E aí vocês recebem o primeiro contrato do casamento de vocês, o contrato do buffet. E existe uma cláusula no contrato que está escrito assim, ó: não serão cobrados itens de comida e bebida para crianças até 7 anos. Entendemos que, né? As crianças até 7 anos, o buffet vai colocar todos os utensílios e não será cobrado o buffet dessas crianças, porque normalmente crianças com uma idade baixa, o buffet não cobra, né? Porém, no próximo parágrafo desse contrato está escrito assim: é importante atentar-se que assentos para crianças não pagantes não serão contabilizados na mesa dos convidados. Vocês entenderam a importância de ler todos os contratos? E caso vocês não tenham uma assessora de casamento, vocês que vão ter que fazer essa interpretação. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o buffet fala que ele não vai cobrar de crianças até 7 anos, mas logo em seguida ele também fala que ele não vai colocar os assentos para essas crianças. Isso significa que não vai ter o prato lá na mesa. Eles disponibilizam, mas não vai ter essa disponibilidade para a criança. Vocês entendem a responsabilidade de vocês como noivos em garantir todo o conforto, toda a tranquilidade e para que no dia a mãe dessa criança não chegue até você, que está sem cerimonialista na festa, e diga assim: noiva, não tem cadeira para o meu filho sentar. Sabe por quê? Porque você não se atentou a isso. Vocês estão casando pela primeira vez. Eu também não sou advogada, mas eu costumo interpretar os contratos para os meus casais. Assim, a gente já consegue resolver esse problema na assinatura do contrato. E quando chegar lá no casamento, nós não vamos ter problema nenhum com o assento dessas crianças. E aí, vocês dizem para mim: Rô, mas são apenas detalhes que essa profissional vê. Vamos ver se o detalhe faz a diferença? Olhem essas fotos que eu vou colocar para vocês aqui a seguir. Vocês notam alguma diferença? Será que no início do planejamento do casamento vocês vão se lembrar desse item tão discreto, mas que faz toda a diferença? Sabe o que está diferente de uma foto e da outra?
O prato do bolo, ou em alguns lugares a gente costuma chamar de boleira, suporte do bolo. Parece uma coisa tão boba, né? Mas faz toda a diferença evidenciar o bolo na sua mesa de doces. Ele fica mais imponente, a mesa fica mais bonita. E vocês já viram um bolo diretamente na mesa? Não, né? O bolo ele precisa de um suporte. Independente se ele for um bolo real ou um bolo fake, ele precisa ser demonstrado na sua característica real. Então um bolo não vai diretamente na mesa. Vocês entendem que é um detalhe simples, mas que faz toda a diferença? Será que você, como noiva, vai lembrar desses pequenos detalhes durante o planejamento do seu casamento, se você não tiver alguém para te ajudar? Aí, vocês podem me dizer o seguinte: Rô, os meus fornecedores, as pessoas que vão trabalhar para o meu casamento, eles não fazem contrato de casamento. Tudo é formalizado pelo WhatsApp. Eu encontrei ele num grupo do Facebook, ele fez o casamento da minha prima, da minha irmã, então não vai ter contrato. Gente, nem que você contrate uma cerimonialista, qualquer problema que dê no dia do seu casamento, ninguém pode ser responsabilizado. Uma vez que não existe um contrato formalizado, uma vez que não existe entre vocês cláusulas contratuais que tenham responsabilidades para ambas as partes, tanto para vocês como noivos, como para o fornecedor que vai executar um trabalho, se não houver um contrato, ninguém tem responsabilidade. E aí, no dia, a sua cerimonialista, mesmo que você entenda, a gente já vai falar sobre isso, tá? Sobre as profissionais que vocês contratam somente para o dia do casamento. Então, se vocês optaram em contratar uma cerimonialista para o dia do casamento e não existem contratos entre vocês e os decoradores, os buffets, os espaços de evento, nem a sua cerimonialista pode ser responsável por qualquer problema que possa vir a acontecer. Eu ouvi alguns relatos de algumas noivas que me mandaram me perguntando assim: Rô, mas eu vou contratar uma assessora só para ela me indicar os fornecedores? Não. Ela vai te dar referências, ela vai te dar algumas garantias, a assessora vai ajudar vocês com economia. Vocês entendem que quando vocês têm uma pessoa experiente, que está todo final de semana trabalhando com um número que a gente nem consegue contabilizar. Eu, por exemplo, conheço muitos decoradores, muitos buffets, muitos espaços de evento. Então, quando um casal de noivos chega até mim e a gente faz a análise do perfil, né, do estilo do casamento que eles querem, a gente tem uma lista enorme de possibilidades. Uma vez que vocês fazem isso sozinhos ou somente recebendo, né, as indicações de novo da amiga, da prima, de alguém que casou, vocês ficam limitados àquele grupo de fornecedores que de alguma forma vocês não conhecem. De quem que vocês vão pegar essas referências? Quem é que vai garantir para vocês que eles vão conseguir executar exatamente aquilo que eles estão prometendo? Não é só uma questão de indicação, não é só uma questão de sugestão, é uma questão de entendimento. O profissional de eventos, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Como vocês estão casando pela primeira vez e vocês estão emocionalmente envolvidos nesse momento, fica difícil fazer essa análise. Por isso, não é para contratar uma assessora só para ela fazer indicações, é para garantir a tranquilidade de vocês. Importante lembrar que a assessoria sugere profissionais para vocês. A assessoria não te obriga a fechar nada. Se vocês em algum momento encontrarem um profissional que obriga vocês a fecharem com um determinado fornecedor de casamento ou que obriga vocês a mudarem o estilo, isso não é casamento personalizado. Então, esse não é o perfil de assessora que vocês têm que contratar, tá? Até eu sou contra. Eu acho que a personalidade do casamento é importante para que o dia de vocês saia também como vocês querem. Por isso é tão importante encontrar uma profissional que entenda o sonho de vocês e esteja com vocês literalmente com esse sonho. A assessora sugere e não obriga. Rô, já entendi o que é uma assessora de casamentos, mas eu quero contratar mesmo uma cerimonial para me ajudar ali alguns dias antes do casamento, alguns meses.
Vamos falar assim bem claro? Vocês querem uma profissional para ajudar vocês nos 45 segundos do segundo tempo. Então a profissional vai lá para poder ajudar vocês no dia do casamento. Mas aí vocês entendem que não vai ser necessário. Vou chamar minha prima, ela ama, vou chamar minha amiga que faz as festas aqui em casa com a gente, ela é super descolada. Tá bom. Vamos imaginar esse cenário? O que vocês vão fazer? Você e a sua amiga vão aqui no canal, obviamente, e vão assistir o meu vídeo de roteiro de casamento. Então vocês vão acessar aqui o link que eu vou deixar na descrição e vão acessar o link que eu tenho de um vídeo sobre roteiro de casamento. Vocês vão assistir o meu vídeo, vão roteirizar o casamento. Até aí vocês estão no caminho certo, você já está conseguindo fazer o seu casamento sem cerimonialista. Mas aí nós chegamos no dia. Vale lembrar que a sua prima, a sua amiga, a sua tia ou quem for te ajudar não participa da sua cerimônia de casamento. Uma vez que ela precisa te ajudar. E para te ajudar, ela precisa tirar você do carro, ela precisa ver se o buquê tá ok, ela precisa ver se o lencinho das suas madrinhas estão na cadeira, ela precisa fazer a fila dos seus padrinhos, ela precisa liberar esses padrinhos para ir entrando de casal em casal para não entrar todo mundo junto, precisa ficar lá com as crianças, né, para as crianças não ficarem correndo e na hora certa eles entrarem, ela precisa cuidar das alianças. Afinal de contas, onde vai ficar as alianças? Fica na almofadinha, no porta-aliança. Quem vai ficar segurando isso para as crianças não ficarem correndo e correrem o risco de perder as alianças? Quem vai lembrar de colocar água para o celebrante? Quem vai lembrar de conferir com o celebrante se a ordem da cerimônia está correta? Quem é que vai ajudar o noivo e falar para ele de que lado do altar que ele vai ficar? Quem é que vai ajudar os pais a sentarem no lugar certo? Quem é que vai abrir e fechar a porta caso na sua cerimônia de casamento tenha uma porta para você entrar? Quem é que vai arrumar o véu da noiva? Que é o que vocês sempre falam, né? Que a cerimonialista tá lá para arrumar o véu da noiva. Quem é que vai arrumar? É a sua amiga, é a sua mãe ou é quem for te ajudar. Você entendeu que com todas essas funções, ela nem vai saber o que aconteceu na sua cerimônia de casamento. Será mesmo que vale a pena você tirar essa pessoa tão especial para te ajudar e ela não viver o dia do casamento junto com vocês? E com certeza ela vai esquecer de deixar aquele lencinho no altar caso você chore. E aí, como é que vai fazer? A pessoa que está emocionalmente envolvida ali com o momento, ela deixa passar detalhes tão importantes que eu, como assessora e cerimonialista de casamento, sugiro que é muito melhor uma profissional que tenha a experiência executar tudo isso para vocês. Acabou a cerimônia. E aí? Quem é que vai organizar aquela fila de padrinhos para que os noivos possam sair da cerimônia? Quem é que vai te ajudar a organizar as fotos protocolares? Os fotógrafos podem ajudar. Gente, eles estão pensando em outras coisas. Eles até direcionam uma foto ou outra, mas organizar as pessoas e lembrar e ticar, né? Quantos casais de padrinhos vocês vão ter? 12? 7? 8 de cada lado? Quem é que vai ticar ali os nomes para saber se todos os padrinhos tiraram a foto? E aí vocês entram no salão. Lembra que vocês assistiram o meu vídeo de roteiro de casamento? Então, lá eu falo como vocês fazem essa entrada no salão. E aí, qual é a música que os noivos vão entrar no salão? O DJ já tá sabendo dessa música? Vocês vão fazer brinde com espumante? O espumante gelou? E a taça para esse brinde, quem é que ficou de trazer? Será que nesse momento o buffet já tá servindo a comida para os convidados que já entraram na festa? Será que a mesa posta de vocês, será que prato, talher, tá tudo certinho? Será que a cor da sua toalha tava certo? Uma dúvida e uma pergunta que eu vou te fazer. Todos os profissionais chegaram para executar o seu casamento? Se terminou a cerimônia e algum profissional não chegou, agora não adianta mais. Tudo isso tinha que ser visto lá no período da manhã, ou pelo menos 5 horas antes do início oficial do casamento de vocês. É esse período que normalmente a cerimonialista chega no espaço de eventos ou então até muito antes, dependendo da estrutura, para ver tudo isso,
para confirmar se os fornecedores estão lá, se o cardápio do seu casamento vai ser servido certo, se toda a comida tá lá para ser preparada e ser servida. São tantos detalhes que envolvem o dia do casamento que eu não sei se vale a pena, mas eu tô te mostrando aqui se você consegue ou não fazer o seu casamento sem a cerimonialista de casamento. Eu gosto muito de frisar para todos os meus casais que no dia do casamento não é dia dos noivos resolverem imprevistos. Uma vez que vocês colocam alguém que não seja profissional, que vocês colocam um amigo, que vocês colocam alguém conhecido, por mais que eles queiram ajudar vocês, caso qualquer imprevisto aconteça no dia do casamento, eles vão acionar vocês. Então, se vocês querem tranquilidade, se vocês querem não se preocupar com imprevistos e não precisar vocês resolverem isso, eu sugiro que vocês contratem sim uma assessora e uma cerimonialista de casamento. Agora, se vocês são um casal que pensam assim, Rô, nós vamos casar e o que sair, saiu. O jeito que for, tá bom. Aí sim, vocês não precisam de um profissional. Vocês precisam mesmo de alguém somente para ajudar vocês e entender ali que uma coisa ou outra pode sair do lugar e se sair também tá tudo bem. Porque no dia do casamento acontecem sim muitos imprevistos. No dia do casamento tem que ver muitos detalhes. Eu contei assim para vocês pouquíssimas coisas. Existem muito mais coisas envolvidas e principalmente existe uma responsabilidade, porque o dia do casamento de vocês é um dia só. Não dá para errar, não dá para voltar no tempo depois e refazer erros, e solucionar problemas, não tem como. O dia do casamento é único, é especial e precisa ser inesquecível. E aí fica a minha pergunta agora para vocês. Vocês acham mesmo que é possível casar sem uma assessora e uma cerimonialista de casamento? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês e quero aqui, entender nos comentários se esse vídeo ajudou. E eu tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!